Abra sua Bíblia comigo em Marcos capítulo 8. A partir do verso 1. Marcos 8, verso 1 em diante. Todo mundo achou aí? Amém? Diz assim então: naqueles dias, havendo muito grande multidão, e não tendo o que comer, Jesus chamou seus discípulos e disse-lhes: tenho compaixão da multidão, porque faz 3 dias que estão comigo e não têm o que comer. Caso despeçam em jejum para casa, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Seus discípulos responderam: de onde poderá alguém saciar esses de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhes: quantos pães tendes? Responderam-lhe: 7. Então ordenou à multidão que se assentasse no chão. Tomando os 7 pães e tendo dado graças, partiu-os e deu-os aos seus discípulos, para que os distribuísse à multidão. Tinha também uns poucos peixinhos, e tendo dado graças, ordenou que também esses fossem distribuídos. Todos comeram e saciaram-se, e dos pedaços que sobraram foram recolhidos 7 alcofas. Os que comeram eram quase 4.000, e despediu-os. Entrando logo no barco com seus discípulos, foi para as partes da Dalmanuta. Saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, tentando, pediram-lhe um sinal do céu. Suspirando profundamente em seu espírito, disse: por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não será dado nenhum sinal. Deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para outra banda. Seus discípulos se esqueceram de levar pão, e no barco não tinham consigo senão um pão. Jesus ordenou-lhes: olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E arrazoavam entre si, dizendo: é porque não temos pão. Ao perceber isso, Jesus lhe disse: para que arrazoais entre vós que não tendes pão? Não consideraste que compreendestes ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Tendo olhos não vedes, e tendo ouvido não ouvis, e não lembrais? Quando partiu 5 pães entre 5.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam: 12. E quando partiu 7 entre os 4.000, quantas alcofas cheias de pedaços recolheste? Responderam: 7. Ele disse-lhe: como não entendeis ainda? Eles chegaram a Betsaida e trouxeram a Jesus um cego. Rogaram-lhe que o tocasse. Tomando o cego pela mão, levou-o afora da aldeia e, cuspindo-lhe nos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. Ele, levantando os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois tornou e pôs as mãos nos olhos, e ele começou a ver claramente, ficando restabelecido. E já via ao longe, com nitidez tudo. Jesus o mandou ir para casa, dizendo: não entreis na aldeia. Jesus e seus discípulos saíram para as aldeias de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos seus discípulos: quem diz os homens que eu sou? Ele respondeu: João Batista, outros Elias, outros dos profetas. E ele perguntou-lhes: mas vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Cristo. Amém? Irmãos, nós temos vivido diante de uma realidade, como igreja, que depõe muito contra aquilo que, eventualmente, muitos de nós aprendemos quando nós começamos a nossa caminhada cristã. Amém? Muitos de nós, eventualmente, buscamos como que um mecanismo de sermos igreja, uma forma melhor de nos adaptarmos ao Evangelho, ou quem sabe, melhor dizendo, uma melhor forma do Evangelho se adaptar a nós. E
Vez ou outra, quando saímos, como foi agora essa viagem, nós deparamos com a realidade muito dura, muito difícil. O mesmo Deus que está aqui é o mesmo Deus que está nas nações. Amém? É interessante, esses dias eu andava à noite lá no pátio, onde nós estávamos hospedados, e olhei para o céu e vi a lua. E aquilo me trouxe a memória, assim como eu estou, né, muitos quilômetros distantes, estou vendo essa lua. Né, muitas pessoas, também do nosso continente, nesse mesmo momento, podem também olhar para os céus e ver a lua. E estando ali junto, né, no primeiro momento, tivemos um congresso de pastores, onde falava ali que nosso Deus é um Deus de relacionamento. E muitas coisas que foram pregadas ali, para a nossa alegria, são coisas que eles estão encorajando a igreja para que vivam isso, e nós já temos experimentado alguns sinais dessas coisas. E nós vemos que no tempo de Jesus não é diferente. Nós vemos aqui que Jesus, novamente, né, no capítulo 6, nós vemos a necessidade do povo, e aqui vemos novamente no capítulo 8, Jesus falando a respeito de uma necessidade da multidão. Jesus tinha uma característica que nós precisamos adquirir. Jesus, ele era movido de íntima compaixão. Aqui fala tendo compaixão. Em outros textos fala Jesus movido de íntima compaixão da multidão, porque faz 3 dias que estão comigo e não tenho o que comer. Talvez fosse algo que precisava ser uma manifestação dos discípulos. Em muitos momentos na Bíblia nós vemos que mesmo os discípulos de Jesus não era diferente, eles tinham as mesmas dificuldades, a mesma tendência a cair na rotina. Quando nós estudamos a vida dos discípulos, nós vemos ali, quando Jesus foi lavar os pés do discípulo, por exemplo, muitos talvez pensaram assim, por que nós não fomos lavar o dele primeiro? Amém? E às vezes essas coisas acontecem, talvez naquele tempo, alguém pode ter pensado isso, ou nesse tempo aqui, vamos falar a respeito dos pães, alguém pode ter dizer, por que eu não tive a ideia de alimentar a multidão? Por que eu esperei Jesus fazer? Eu quero dizer algo para você, sempre essas coisas vão acontecer conosco. Sempre, eventualmente, nós vamos ver alguém fazendo alguma coisa que nós também poderíamos ter feito. Mas isso não é motivo para nós desanimarmos, pensar que eventualmente nós somos alguém assim, que não fomos movidos pelo Espírito, ou que nós estamos distantes, que Deus não tem falado conosco. Porque essa talvez seja uma forma de Deus falar. A próxima vez que você encontrar com a multidão com fome, eventualmente você falar assim, vamos perguntar se eles estão com fome? Talvez eles aprendessem isso aqui. E nós vemos aqui então que, novamente, eles falaram, como nós vamos alimentar? Sendo que há pouco tempo atrás, eles tinham deparado com a mesma situação. E isso é uma coisa que não deve acontecer conosco. Nós precisamos aprender, né? Alguém certa vez disse que a pessoa sábia, ele aprende com o erro dos outros. E o inteligente aprende com os seus próprios erros. E aquele que é tolo, ele não aprende nem com um dos outros, nem com si, mas continua, né, cometendo erros. E muitas vezes nós cometemos erros e queremos dizer que estamos certos. Falta-nos humildade. Uma das características principais de Jesus, ele era humilde, manso de coração. Nós precisamos adquirir essas qualidades, sabe? Quando nós estamos na Argentina, eu lembro muito daquele versículo, eu sempre falo aqui de Provérbios, acho que é 27:7, que fala, alma farta, pisa o favo de mel, mas o sedento, até o amargo é doce. Não é? E nós vemos ali, assim, essa característica da igreja argentina. Como que eles estão sedentos? E que bom, irmãos, que quando você tem para dar. A melhor coisa que tem quando você está diante de uma multidão, com fome, como aconteceu novamente com Jesus aqui, e tinham aqui, quantas pessoas? 4.000. 4.000 pessoas. Eles se perguntaram, como vamos alimentar essa multidão? E Jesus falou assim, manda o povo assentar. Primeiro Jesus mandou o povo assentar, depois ele perguntou quantos pães tinham. Porque Jesus sabia que através da vida dele ele poderia alimentar aquela multidão. Mas não bastava fé, amém, irmãos? Em nenhum dos dois momentos Jesus falou assim, vamos fazer transformação pela fé, vamos fazer assim, vamos orar e o pão vai aparecer. Não. Em todas as 2 ocasiões ele perguntou, quantos pães tem? Em uma ocasião, um jovem falou, temos aqui 5 pães e 2 peixinhos. E aqui, nessa ocasião, ele falou, nós temos 7 pães. E ele mandou então que fosse distribuído e sobrou
Para cada pão, sobrou um cesto. E esse cesto aqui, irmão, que aqui chama de... Tem um outro nome na minha Bíblia aqui. Não é um cesto comum. Hein? Esse pão, esse cesto é um cesto muito maior. É um cesto tão grande que poderia caber uma pessoa. Já o cesto de Marcos capítulo 6 eram cestos menores. Então, é que sobrou muito mais pão aqui. E um desse nome diferente aí, para cada pão multiplicado. Então eu vejo que hoje, como igreja, nós precisamos nos alegrar muito, porque nós temos tido esses pães. Amém? Nós temos, não é soberba, não é dizer que somos melhores, mas de alguma forma, Deus tem confiado a mim, Deus tem confiado a você pães, mas não para nosso próprio alimento, amém? Porque há um texto de Coríntios que diz que o Senhor dá semente, né, ao semeador e pão para alimento. Então, parte daquilo que temos é para o nosso próprio alimento, porque se nós não alimentarmos, nós vamos perecer. Por isso nós precisamos ter um contato, um relacionamento íntimo com a Bíblia. É o nosso alimento espiritual. Amém? Mas parte daquilo que Deus tem nos dado tem que ser semente, tem que lançar na vida de outras pessoas. Você tem que estar disposto a entender que Deus quer te usar. Uma das características que eu observo, às vezes, na Argentina, né, e que nós precisamos cuidar para que isso não chegue até nós, é que eles não creem, o povo, as ovelhas, não creem que Deus pode usá-los. Essa mulher que tem HIV e tem hepatite C, ela tem um companheiro. Como é o nome dele, você lembra? Ramiro. Mesma coisa, viciado em droga, mesma coisa, mesma situação, família destruída e tal. E os olhos desse homem, ele se tornou, a mudança na vida dele, do Ramiro, não veio através de uma boa pregação, embora ele tenha sido ministrado, não veio através de muitas coisas, mas veio através do dia que alguém falou assim: Ramiro, Deus vai te usar para testemunhar desse amor de Deus, desse poder de Deus na vida das outras pessoas que você relaciona. Então o Ramiro começou a pensar, né, como que eu, uma pessoa drogada, um homem amigo de bandido, né, que lá tem muito bandido, eles matam muito lá. Essa deusa morte está chegando na Argentina agora. Que acho que ela é originária do México e já está chegando lá. Onde muitos jovens usam roupas, característica dele, tem matado muitas pessoas lá, uma gangue. E levado até alguns jovenzinhos da igreja, que nós tivemos contato até com um deles lá, nós oramos com ele lá, um jovenzinho bem pequeno, né? Mas que já estava começando a andar com essa gangue da morte. Então, um homem amigo desses bandidos, malfeitores, ele falou: como que eu posso ser alguém que Jesus vai se importar? Mas o dia que alguém disse para ele: Ramiro, Deus vai te usar para você trazer liberdade, o Senhor motivou, está animado, né? Ele já começou a mexer na sua casa, que está caindo nos pedaços, mas ele está lá arrumando, né? O dia que nós fomos lá, essa visita, ele estava mexendo lá. É um homem que está pegando o seu salário, entregando lá para a pessoa que cuida dele, o seu discipulador, porque para ele não usar tudo de droga, ele pega o dinheiro e entrega lá. Nós vimos isso lá. Ele contou o dinheiro, deixa aí. Se deixar comigo, eu uso tudo de droga. Ele já está caminhando e nós temos visto, né, Deus fazendo na vida deles. Então nós precisamos entender que Deus quer nos usar. Amém? Você precisa, por menor que às vezes tem poucos pães, aqui não conta muito relato, mas fala que tinham 7 pães. Quantos pães tem? Eles responderam 7. Na primeira multiplicação, nós vemos que um jovem ofereceu, mas aqui não sabemos. Se foi todo mundo tinha 7, ou 7 pessoas, cada um tinha um pão. Aqui fala que tinham 7 pães. Porque Deus quer usar o corpo, amém? Muitas vezes Deus vai usar uma pessoa para disponibilizar, mas muitas vezes Deus quer usar o corpo. Nós talvez estamos vivendo um tempo que Deus quer usar o corpo. E Jesus então disse, né, que multiplicar os pães, Deus deu ali para as pessoas. E logo depois, então, ele foi caminhar com os discípulos. E os discípulos, então, quando entraram no barco, estavam preocupados com o quê? Com o ventre, com a fome. Nós temos apenas um pão. Jesus, como é que vai ser? Como nós vamos fazer? O Senhor vai nos dar um sinal? E ele falou: não vou dar sinal para ninguém, já foi dado. Quantos de nós estão esperando alguma coisa para acontecer para você começar a funcionar? Sabe, nenhum de nós nasceu grandão, gente. Amém? Todos nós começamos de apenas uma substância, como é que diz o Salmo 139? Substância informe. Não tinha uma forma.
mas já tinha um propósito. Amém ou não? Lá no Salmo 39 diz, 139, que quando nós éramos substância informe, o Senhor já nos conhecia e já havia escrito todos os nossos dias quando nenhum deles existia. Então, há um projeto, há algo de Deus, há um despertar, há alguma coisa Deus quer, sabe, cambiar. Deus quer mudar dentro de mim, dentro de você. Alguma coisa. Amém? Deus quer mudar. Deus quer transformar. Deus quer fazer com que você se encoraje. Muitas vezes nós estamos desencorajados e Satanás, ele é ardil. Às vezes nós esperamos o diabo se manifestar de forma, né, bem característica daquilo que a gente entende que é o diabo. Alguma maldade, algum pensamento promíscuo, a gente sabe. Mas muitas vezes ele vem com desânimo. Mas existe um demônio chamado Nosferatus, me parece, que ele suga a força da pessoa. Então você se sente fraco, você se sente completamente incapaz, aquele desânimo, sabe quando você olha assim e fala, não, ir no monte, não, ir na oração, não, eu prefiro fazer outras coisas, está tudo tão bem. Às vezes as coisas estão bem, irmão, e talvez seja o lugar mais perigoso para um homem é quando ele está no auge. Seja um auge profissionalmente, sejam vários tipos de áudio, vários tipos de pódio que eventualmente nós conseguimos galgar. Amém? Ministerialmente. O grande segredo é nós continuarmos sempre humildes de coração e levarmos Jesus conosco para o pódio. Você é seguro. Se você fala, Jesus, eu vou subir no pódio, eles falaram que eu sou bom nisso, naquilo outro e tal, mas Jesus vem comigo. Recentemente eu vi, me parece, não li toda a reportagem, parece que teve um técnico de futebol que, na sua entrevista, né, eu estava na Argentina, eu não vi muito bem, que a internet estava muito ruim lá, caía demais, mas pelo que eu entendi ali da manchete, parece que alguém, quando foi entrevistado, ele deu a glória para Jesus. É isso mesmo? Pois é, então nós precisamos entender, também, são características, são atitudes de pessoas que realmente conhecem Jesus, que falam assim, ó, amém, eu trabalhei, eu estudei, ou quem sabe ministerialmente eu li a Bíblia, eu orei, eu busquei a Deus, eu me consagrei, mas a cereja do bolo, como eu costumo dizer, é Jesus, amém? Ainda que eventualmente nós não valorizemos tanto, nós precisamos entender que Ele é aquele que faz todas as coisas. E os discípulos até então estavam preocupados com o pão. Jesus falou, vocês precisam se precaver do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Isso fala a respeito de engano. Isso fala do poder do braço. Quantas pessoas às vezes têm tentado fazer a obra de Deus com o poder do braço? É possível fazer a obra de Deus com o poder do braço, irmãos? Pelo menos a gente engana. Não vamos dizer assim, literalmente que é uma obra de Deus, mas as pessoas pensam que é. É assim, irmãos. Muita gente a gente faz, a gente esforça, a gente gasta, a gente, né, faz tudo e chega na hora, a coisa acontece. Nós temos, né, muitos preletores aí no mundo, no ramo de negócios, por exemplo, que como o homem falha e vende até avião pegando fogo. Convença as pessoas. Nós vemos com um grupo de cristãos no nosso voo lá de volta para cá, irmãos, você precisa ver que situação mais complexa. Que mecanismo, que coisa mais máquina. Estavam descendo, já queria fazer uma conferência, uma videoconferência, porque tinha não sei o quê. Até alguém falou, vamos perguntar de onde eles são, e acabou que não perguntamos. Mas a coisa está funcionando como empresa, irmãos. Dentro do avião já estavam tudo inquietos, nós temos que chegar, e nós chegamos aqui quase meia-noite. Eu queria fazer uma videoconferência, porque não sei o quê. A correria. Os ardis. E Jesus falou assim, ó, olhar, guardar dos fermentos dos fariseus. Ainda assim, o discípulo estava perguntando assim, é porque a gente não tem pão. Que é muito mais fácil nós conduzirmos as pessoas pelo estômago, né, irmãos? Isso tem sido, às vezes, a forma como o Brasil tem sido tratado. A miséria tem sido objeto de negociação dos nossos políticos. E também da igreja, viu? Não se iludam. E também da igreja. Por isso que Jesus, assim, quão difícil é entrar um rico no reino dos céus. Porque às vezes nós buscamos a Deus só na necessidade.
Nós pensamos assim, não pensamos no Deus, apenas um Deus provedor. E Ele é provedor. É ou não, gente? Quantos que têm experimentado a provisão de Deus na sua vida? Deus é provedor. Mas Deus não quer ser apenas provedor. Deus quer ser Senhor, quer ser amigo. Não aquele Senhor que domina com tirania, né? Um tirano que fala, você obedece, senão você vai entrar debaixo de maldição. Ou você obedece, ou o fogo vai vir e vai te destruir. Mas um Deus de compaixão. Um Deus que quer se envolver com você, um Deus que quer se nivelar com você. Quando nós vemos Jesus se despojando de ser Deus, de agir como Deus, de ter como usurpação ser igual a Deus, mas Ele se humilha, é porque Ele gostaria de quê? De se relacionar com você no mesmo nível. É preciso que você entenda isso nessa noite. Jesus quer se identificar com você no nível que você tem caminhado. Alguns já conheceram muito de Deus, então Deus vai conversar com ele em outro nível. Alguns estão começando, né? Às vezes são bebês na fé. E um bebê, dentro do seu sentido natural, ele faz coisas aqui. Está aqui a Estherzinha aqui, né? Que está agindo como bebê. Mas a irmãzinha dela, que é a Giovana, que também ainda é uma criança, mas a Karine já não aceita muitas coisas que a Esther tem feito, que a Giovana faça. Se a Giovana começar a agir, fazer xixi na roupa, algumas coisas, a Karine vai ter que fazer, vai ter uma atitude, né? E, por exemplo, a Rafaela, que é minha filha, está aqui, ela já não vai agir mais como a Giovana. À medida que nós vamos crescendo, nós vamos galgando níveis. Mas eu quero que você entenda, em todos os níveis, não sei qual nível que você está caminhando, em todos os níveis o Senhor se interage com você. Se você é um novo convertido, tem coisas que você é próprio de novo convertido. Às vezes a igreja vai julgar, porque a igreja é muito boa nisso, né? Em condenar, apontar o dedo. E nós precisamos ser corrigidos nisso. Graças a Deus, né? Que no nosso meio, nós temos visto isso ser extirpado. Eu não tenho visto muito esses julgamentos aqui no nosso meio, porque normalmente quando tem essas questões, a primeira pessoa que fica sabendo somos nós, que vem e... Você viu, pastor? Não tenho tido muito esses relatos, mas nós sabemos que é uma prática. As pessoas julgam por aquilo que vê, por aquilo que pensam, e vão tirando suas próprias conclusões, e já vão desembolando. Quando você assusta, você já está julgado, condenado e executado. Então, nós como igreja, nós precisamos, né, cuidar com esse fermento dos fariseus, essa religiosidade, essa questão do estereótipo. Isso não pode nos condenar. Como eu fiquei feliz na Argentina, quando eu cheguei na igreja desses velhinhos lá, né, que de uma forma, se fosse olhar o estereótipo, nós falávamos, aqui estão os tradicionais. Os cabeça branca, falaram, então aqui nós temos que... E onde nós encontramos os pastores mais jovens, falaram, aqui já deve ser mais aberto para os dons do Espírito Santo. Não. Lá no velhinho encontrei um cara com um coque enorme. Eu falei, vocês devem ser um visitante. Não era visitante, um irmão da igreja. E tem convivido bem com os velhinhos ali. Eu falei, né, você observou? Eu fiquei muito feliz. Um homem cheio do Espírito Santo, irmãos. Amém? Parecia um indiano, daqueles que eu via lá com um cocão, um negócio grande assim. Eu falei, esse deve ter alguma vertente indiana. Às vezes o exterior está ligado ainda, né, não sei de onde que ele veio, né, qual a comunidade quer ver, de repente ele era desses Hare Krishna, não sabe como é que chama, mas o coração rendido a Deus. Isso é mais importante. Amém? E sobretudo nós vemos, né, que Jesus nos advertiu, lembrando eles. Muitas vezes o Espírito Santo vai ter que te lembrar. Nós não precisamos cogitar o nosso passado no sentido de nos vangloriarmos, porque o milagre que Deus fez hoje na sua vida, ele não vai servir para amanhã, amém, irmãos? É o pão de cada dia. Se Deus nos usou para curar a moça lá, isso não é motivo para nós falarmos, agora eu vou ficar um tempão, agora só vivendo esse. Não, irmão, hoje é outro milagre, amém? Hoje nós precisamos crer em outra coisa que Deus vai te usar, em outro momento, em outra ocasião. Agora nós precisamos estar disponíveis. Eu sempre tenho falado isso. Você tem que procurar os lugares onde você pode funcionar. Eu tenho tido poucos relatos dessas coisas, porque às vezes nós não temos crido. Não temos crido. E quantas pessoas você encontra necessitados
na rua, dentro do ônibus, quantas pessoas reclamando, quantas pessoas chorando, mas a correria, às vezes, eventualmente não deixa você parar. Mas é preciso que nós comecemos a agir como Jesus agiu, tendo compaixão. Ainda que o mundo está virado, ainda que as pessoas têm rejeitado Jesus, nós sabemos disso, né? Muitas pessoas têm aberto mão, não querem Jesus, não querem uma religião. Não é que não querem Jesus eles querem, a maioria quer, mas não querem uma religião. Às vezes eles não querem parecer conosco, né? Fala assim, para mim ser cristão igual você, eu prefiro ficar no mundo do jeito que eu estou, que pelo menos eu assumo que eu sou do mundo. Então nós precisamos tomar muito cuidado com o nosso testemunho, amém? Qual é o tipo de Jesus que você tem levado para onde você está? Com a sua atitude, porque com a boca a gente fala muita coisa, mas qual tem sido a sua atitude? Qual tem sido o seu nível de arrependimento? Porque errar todos nós erramos, amém? Ou não? Erramos. E quando nós erramos, os olhos das pessoas estão bem atentos para nós. Fulano diz que é cristão. Mas qual é o nível de arrependimento? Porque eventualmente, às vezes, Satanás pode triunfar sobre você, dentro de um erro, uma falha, uma debilidade sua, e vem e aponta. E as pessoas olham e falam, diz que é crente. Mas se nós temos um nível de arrependimento também, nós podemos combater isso. Falar assim, aquela hora teve essa atitude aqui, eu errei, eu quero pedir perdão, quero me redimir. É muito importante nós termos essa atitude. Porque hoje nós vivemos no mundo onde as pessoas se defendem, né? Como que é um meio de sobrevivência. Ninguém quer dar o braço a torcer. Ninguém quer dar sinal de fraqueza. Às vezes nós oramos aqui, falamos, irmãos, você que não está bem, vem aqui na frente. Poucas pessoas vêm. E a gente, como pastor, sabe que muitas pessoas que ficaram não estão bem. Mas não vêm aqui. Eu não entendo por quê. E quando nós dizemos que estamos bem, se não estamos, de uma certa forma nós manifestamos um orgulho. Por que eu vou lá na frente? Não, vou me expor. Eu quero dizer para você, quando nós nos expomos, nós não estamos nos expondo diante das pessoas, mas nós estamos nos expondo diante da glória de Deus, amém? É isso que nós vemos aqui esse cego, por exemplo, ele era de uma cidade, essa cidade de Betsaida, Jesus já tinha falado que não queria nada com ela. Falou, Betsaida, quem me dera que você tivesse tido sinais, você talvez tivesse mudado, mas ele abriu mão de Betsaida. Mas esse homem, ele era de lá, Jesus não desistiu, ele passou por lá, amém? E a Bíblia diz que eles temaram esse cego pelo amor, levou até ele, e Jesus não rejeitou. Jesus cuspiu nos olhos, limpou a mão e perguntou se viu alguma coisa. Nós vemos que aqui, eventualmente, talvez, a Bíblia não relata, algumas pessoas, os autores divergem em relação a esse assunto, se realmente Jesus fez uma cura gradual, se a fé dele era pouca, se Jesus quis manifestar o poder. Muitas são as hipóteses que podem ter acontecido aqui em relação a esse cego, que a princípio, quando Jesus perguntou se ele estava vendo, ele disse que via homens como árvores. Então era uma visão embaçada, né? Era algo que não estava muito nítido. Então Jesus novamente ministrou sobre ele, então ele passou a ter uma visão clara. Então não vamos entrar no mérito, por que aconteceu isso? Nós vamos entender que foi um fato, que aconteceu, que está relatado na Bíblia, e que muitas vezes Deus precisa de fazer alguma coisa gradual na nossa vida, e nós não podemos desistir por isso. Amém? Precisamos ser claros. Talvez ele pudesse naquele momento dizer, Jesus, está ótimo, eu já era cego, agora eu estou começando a ver como árvore, já é alguma coisa, já não estou satisfeito. Mas ele, não manifestando um coração assim, ingrato, mas ele foi sincero com Jesus, falou, eu estou vendo, mas eu estou vendo como árvores. Então eu quero dizer uma coisa para você, não aceite aquilo que Deus tem para você pela metade, amém? Seja sincero com ele, fala, Jesus, eu sei que nós já caminhamos, mas eu queria caminhar mais, eu quero crescer mais em Deus. É como eu costumo dizer, hoje eu estou melhor do que ontem, mas amanhã eu quero estar melhor do que hoje, porque a Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, amém? Que vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. É assim a vida do cristão, é assim a vida da pessoa que relaciona com Deus, é um dia a dia, é um comungar do cotidiano, do dia a dia, do relacionamento, não é nada pronto, não é uma oração, não é um liberar
de Deus apenas que vai transformar a sua vida. Hoje você foi tocado, mas amanhã você precisa ser tocado novamente. Hoje você está reunido como igreja nesse local, onde nós nos reunimos para celebrar o nome do Senhor, para ter comunhão, para desfrutarmos da presença dEle como igreja, como corpo reunido. Mas amanhã, eventualmente, você vai estar sozinho, no seu trabalho, e aí, nem por isso você vai deixar de ser ministrado. Amém? Porque o Espírito Santo, ele mora dentro de mim, ele mora dentro de você. E ele não dorme, nós dormimos, o Espírito de Deus não dorme. E ele está trabalhando. Amém? Às vezes nós acordamos, parece que nós acordamos diferente, iguais, a mesma coisa como deitamos. Mas eu quero dizer uma coisa para você, de alguma forma o Espírito ministrou sobre a sua vida. E você precisa crer nisso, que as misericórdias do Senhor se renovam pela manhã. Se renova. Quando você acorda, talvez você não tenha uma pessoa do seu lado lá, para falar, bom dia. Quando a gente era criança, às vezes acontecia isso, você estava na cama, você despertava, entrava o papai, entrava a mamãe, falava, bom dia, e aí, como é que está o bebê do papai e tal, aquele negócio todo, dormiu bem, né? Dá um beijinho, aí falava, vai escovar seu dentinho, que enquanto isso o papai e a mamãe vão arrumar o café para você. Talvez você não tenha mais isso, de uma forma literal, mas eu quero dizer que você tem o Espírito de Deus, que quando acordar eu vou falar com você, bom dia, homem de Deus, bom dia, mulher de Deus, como foi sua noite? Eu estava cuidando de você, estava ministrando, né? Levante, tome logo o seu banho, se prepare, que nós temos um dia pela frente, e eu estarei junto com você. E eu espero que você me dê a oportunidade de ministrar na sua vida, e através da vida daquelas pessoas que estão aí. Amém? Para que se algum dia a multidão começar a ficar assim meio em dúvida, né? Dizendo, quem é Jesus? É João Batista, Elias, outros dizem os profetas, mas que você possa ter algo na sua boca dizendo, tu és o Filho de Deus, tu és o Senhor, tu és o único, tu és o Deus que se dispôs, né? De toda a sua condição, e se humilhou, e veio ser homem para me interagir comigo, com você. Tu és aquele, né? O meu Redentor, tu és o meu Senhor. E hoje, através do Espírito Santo, ele é o quê? O nosso Consolador. Aquele que nos motiva, aquele que nos leve, aquele que nos convence do pecado, da justiça, do juízo, aquele que nos consola. Porque todos nós temos debilidade, amém? Muitos de nós, às vezes, nós tentamos dar uma de forte. Quantas pessoas você pergunta e fala, estou ótimo, estou bem, estou não sei o quê, estou para cima. Mas fazia todo dia. Ei, meu irmão, eu que sei, viu? Tem dia que eu levanto, eu estou só o bagaço. E fico torcendo para alguém me ligar e perguntar, pastor, como é que o senhor está? Eu falei, mas eu estou ruim. Ora por mim. Ué. Não precisamos dar uma de forte, amém? Porque a Bíblia diz que quando nós somos fracos, então o que acontece? O poder de Deus se aperfeiçoa em nós e nós somos fortes. Amém? Eu quero dizer isso para você, amém? Que vocês são muito importantes para mim, sabe? E eu fiquei muito feliz de estar viajando e sabendo que Deus estava fluindo, que estava tendo os dons se manifestando, que você estava orando, e que pessoas estavam se levantando. Como eu fiquei feliz com isso, sabe? Porque eu sei que Jesus tem feito uma obra, que nós temos orado a respeito disso. Por isso, assim, foi uma alegria muito grande, né? Eu poder estar de volta com vocês aqui, e saber que vocês, né? Que essa igreja, que esse corpo local aqui, é uma igreja que tem caminhado, que tem aprendido, amém? Que tem se deixado ser usado pelo Espírito Santo. E assim, eu tenho grandes expectativas, mas eu quero dizer uma coisa para você, Jesus tem muito maiores que as minhas, sabe? Porque eu sou humano, sou falho, sou cheio de debilidades, mas Deus é perfeito. Eu vejo hoje, muito que eu vou conseguir ver, alguma coisa semana que vem, mas Deus viu o final. Ele é o Deus do princípio, Deus do fim. A sua vida toda já está diante do Senhor. Amém? Se você for obediente, se você for uma pessoa que anda segundo o Espírito Santo, todo o projeto de Deus vai se cumprir na sua vida. Se você for desobediente, como diz Deuteronômio, esse coloca diante de ti a bênção e a maldição. Ele ainda fala assim, escolhe pois a bênção. Escolhe a bênção. O maior torcedor, o maior incentivador, o maior motivador para a nossa vida espiritual é o próprio Espírito de Deus. Não sou eu, não é a pessoa que está do seu lado, não é seu marido, seu namorado, seu pai, sua mãe, o seu líder, é o próprio Espírito, amém? Que torce por você, que fala, vai,
Vai, campeão! Vai, campeão! E quando nós conseguimos, ele fica feliz. E se alegra comigo e se alegra com você. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Vamos orar. Comece a levantar suas mãos, comece a se movimentar, não seja uma plateia, amém, irmãos? Seja corpo, funciona. Sai dessa condição de ser apenas alguém que fica só com a boca aberta, recebendo o alimento, mas seja alguém que funciona, irmão. Funciona aí onde você está. Começa a chamar por esse Deus. Eu creio que o Espírito Santo tem grandes coisas para derramar ainda nesse final. Nós estamos encerrando esse culto, mas ele vai continuar, né, individualmente, como nós dissemos. Mas há algo ainda que o Espírito Santo quer derramar aqui nessa noite. Eu não sei bem definir, porque as coisas de Deus é difícil de definir com palavras, mas eu creio que é algo assim como que gratidão. Que Deus quer derramar sobre a sua vida. Gratidão. Deus está feliz. O Espírito de Deus está feliz. Ele quer manifestar essa alegria, essa gratidão no seu coração. Talvez Ele vai trazer uma alegria sobre a sua vida. Talvez Ele vai trazer uma paz, um sentimento de paz. Um sentimento assim de descanso. Eu não sei o que Ele vai fazer na sua vida, mas com certeza Ele vai manifestar segundo o desejo dele, segundo a sua necessidade, segundo o seu nível de relacionamento com ele, vai manifestar na sua vida. Qual é a expectativa que você tem nessa noite? Oh Espírito de Deus, obrigado, obrigado Jesus, obrigado, obrigado pelo Senhor. Nós queremos te honrar nessa noite, Jesus, pelos feitos do Senhor. Cante ao Senhor com toda a sua força, com todo o seu coração, com toda a alegria, com todo o seu amor. Se renda a Ele. Oh Espírito de Deus, percorre agora cada pessoa que está aqui nesse lugar. Vai tocando, vai trazendo, Deus, os teus sentimentos. Vai mudando, Senhor. Transforma o nosso ser, Jesus. Tira toda a tristeza, todo o medo, toda a timidez. A Ti, Jesus, a honra, a glória, o louvor, o domínio para sempre, pelos séculos dos séculos. Aleluia! Nos rendemos debaixo do Teu poder, Jesus. Glória! Se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Cristo, Ele é o Filho do Deus vivo. Todo joelho se dobrará. Diga isso e toda língua para que os seus inimigos possam reconhecer: Ele é o Cristo. Que se fez carne, habitou entre nós. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor da minha vida. Não há outro.
Ele é Senhor. Jesus é o Senhor. Ele é Senhor da minha vida, da minha família, do meu trabalho, da minha escola, dessa cidade, do Brasil. Ele é Senhor do Brasil. Todo joelho vai se dobrar e vão confessar que Ele é o Senhor. Oh, Jesus. Abraça com a pessoa que está do seu lado agora. Abraça com a pessoa que está do seu lado. E libera uma palavra de bênção sobre ele. Libera uma palavra de bênção. Diga algo para ele. Eu te abençoo. Diga para ele como vai ser a semana dele. Profetiza. Abra sua boca. Abençoa a pessoa que está do seu lado. Abençoa. Ele é o Cristo. Se você quiser sair do seu lugar, vá até alguém. Libera uma palavra de bênção sobre ele. Se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Cristo. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Cristo. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Cristo. Queria que nós profetizássemos sobre a Argentina, país no qual nossos irmãos nos representaram lá. Queríamos que profetizássemos o seguinte: Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor na Argentina. Oh! É ou não é? Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor na Argentina. Glória a Deus. Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor. Deixa sua mão em direção à sua casa. Argentina. Vamos abençoar a sua casa agora. Estaremos encerrados, amém? Boa semana para você, Deus te abençoe. Senhor Deus, quero abençoar a vida de cada um que está aqui, cada casa que é apresentada. Abençoa com a tua paz, com a tua saúde, com a tua prosperidade, com a presença do Senhor. Ó Deus, restaura os relacionamentos que estiverem rompidos. Ó Deus, restaura os relacionamentos com o Senhor. Abençoa cada um que está aqui em nome do teu Filho Jesus. Seja uma semana de paz, uma semana de vitória. Abençoa o nosso acampamento, as pessoas que vão, os que vão ficar. Ó Deus, que sejam, ó Deus, estabelecidos relacionamentos de semana com o Senhor. Fala conosco, precisamos ouvir a tua voz. Vai em paz, Deus te abençoe. Não deixe de dar um beijo para umas 5 pessoas aí, em nome de Jesus. Jesus é o Senhor.